Brasil está organizando com mais de uma centena de entidades que acorreram aqui ao clube durante 5 reuniões. Vocês não estão apenas admirados com a quantidade de pessoas, é a quantidade de entidades que se comprometeram em organizar esse ato. Vamos bater palma para elas. Eu pediria, de início, fazendo um breve aviso, não façam barulho. Só façam barulho no intervalo. Eu quero dizer o seguinte, vamos nos organizar aqui para cumprir essa missão de fazer o maior ato público pela soberania desse país. Aqui estão representados muitos setores. Não é só de advogado, não é só de engenheiro. É a comunidade como um todo que está sendo representada nessa mostra aqui. O nosso evento é simples. Tem alguns momentos que a gente tem que celebrar mesmo. Primeiro que nós vamos ouvir daqui a pouco o hino nacional, com todo respeito, e ao final vamos ouvir o hino da independência. Estes são os dois marcos que marcam a nossa trajetória de país, de nação. Vamos ouvir as palavras iniciais, logo depois dessa minha breve alocução aqui, do presidente do clube, que dará início a uma série de depoimentos que nós ouviremos. Essas entidades que estão organizando conosco, eu acho que eu tenho uma projeção aqui. Se não tiver, eu posso citar algumas. São entidades como, por exemplo, aqui são a lista de entidades que compareceram ao clube durante 5 reuniões, em dias de semana alternados. Se reuniram, debruçaram, puxaram de um lado, puxaram do outro, e ao final a gente está aqui com... Nunca eu vi tanta gente no Clube de Engenharia do Brasil. Aqui tem uma placa do Einstein. Ele esteve aqui em 1925. Ele lotou esse auditório também. No final ele ficou chateado, porque fazia muito calor. A gente não está com calor aqui. Mas eu quero dizer que esse salão do clube, ele é célebre pela participação em eventos importantes da nossa nação. Contra a ditadura, pela anistia geral e restrita, contra as diretas, ou melhor, a favor das diretas, contra a privatização das estatais, desculpe os cacos. Mas esse é um salão muito importante que vocês estão aqui sentados conosco. Vamos agradecer a todos que contribuíram, nossas equipes, a todos que trabalharam aqui durante esses dias. E para compor a mesa, vocês já viram, a mesa está composta, não vou repetir, mas é uma mesa de deputados federais, deputados estaduais, ex-ministros, vários reitores do nosso estado, Federal do Rio de Janeiro, a UERJ, a Rural, a UF, todos são muito bem-vindos. A classe artística está aqui presente. Aqui tem a minha amiga Beth Mendes, que eu não vi há muito tempo, famosa guerreira na USP, contra a ditadura. Aqui temos a Benedita, deputada, temos o seu marido Antônio Pitanga, aqui temos o Glauber Braga, aqui temos José Disseu, ex-ministro do Lula. Aqui temos representantes da nossa bancada federal, outras representantes, como, por exemplo, a Jandira Fegali, Guerreira, Benedita, Glauber, o ex-ministro Roberto Amaral, da Ciência e Tecnologia, Carlos Lupe, presidente do PDT,
Já ficou. Já ficou. Quero também anunciar presenças ilustres, como, por exemplo, tem uma moça ali que eu tive o prazer de conhecer, a nossa Aline Dutra. Vocês sabem quem é? É a esquerdogata. É aquela que tem um site que influencia mais de 1 milhão de pessoas. Ela vai aqui falar, quando soube desse ato, ela gravou um vídeo, disse que vinha para cá. Muito obrigado, viu, Aline? Enfim, hein? Vou chamar a Uni, a nossa Uni, a Bianca Borges, presidente da União Nacional dos Estudantes. A Bianca está representando todo o movimento estudantil, todos os jovens que estudam na pós-graduação, na graduação, os secundaristas. Também eu queria nominar aqui pessoas importantes, como, por exemplo, o João Vicente Goulart. Ele é filho daquele que foi deposto pelo golpe militar de 64. Por razões semelhantes, aquele do hemisfério norte marchou contra o nosso governo constituído do João Goulart. Ele está aqui para marcar esse fato histórico, viu, João? Você foi chamado, entre outras, para você memorizar e gravar esse momento da nossa história, dessa tragédia que querem reeditar com esses movimentos do presidente Trump, que vocês bem conhecem. Bem, enfim, depois, durante o evento, eu vou citando outras pessoas e outras entidades. Aqui tem a Marília Guimarães, guerreira também, que vocês conhecem, batalhadora pelos direitos humanos. Eu vou, então, passar a palavra para o nosso presidente. Eu vou chamar o hino. Eu queria isso, participação de vocês. Me lembre quando eu esquecer, porque não há quem fique com a memória boa numa hora dessa. E eu confesso que ficou meio tumultuada, meu reitor, mas eu quero dizer que ninguém fala antes do hino. Por isso que eu peço que falem, que toquem o hino nacional do nosso país. Por favor.
Vamos continuar? Vamos continuar. Eu não me apresentei, eu sou Fernando Peregrino, sou vice-presidente do Francis, que é o nosso presidente que está aqui, mas também queria nominar aqui a presença da jornalista Hildegard Angel. Símbolo do sofrimento que a ditadura fez contra uma família e símbolo da resistência e da luta que não abateu. Obrigado, Hilde, por você estar aqui. Eu vou passar, então, ao nosso presidente Francis para fazer a sua declaração. Obrigado, Francis. Conciso e objetivo é o que eu vou fazer e peço que cada um faça, para nós podermos ouvir pelo menos uma dúzia de colaboradores. Senhoras e senhores, amigas e amigos da soberania nacional, companheiras e companheiros de luta, é com imenso orgulho que o Clube de Engenharia do Brasil, há 145 anos protagonista do desenvolvimento nacional, abre hoje suas portas para mais um momento histórico. Reunimos-nos aqui para afirmar alto e claro que o Brasil não aceita tutelas, não aceita imposições externas e não abrirá mão de seu direito soberano de decidir o próprio destino. Esse salão já foi palco de grandes encontros pela pátria. Foi aqui que engenheiros, cientistas e intelectuais ajudaram a construir o Brasil moderno, desde a industrialização, a infraestrutura, até a defesa da Amazônia e do nosso petróleo. Aqui recebemos Albert Einstein, em 1925. Aqui ecoaram vozes de Getúlio Vargas, de Darcy Ribeiro e de tantos que pensaram o Brasil grande. Hoje, retomamos essa tradição para reafirmar que a soberania é inegociável. Vivemos tempos em que pressões externas tentam ditar nossa política econômica, nossa inserção internacional e até o destino de nossos recursos naturais. Falam em nos impor restrições, em nos colocar de joelhos, em condicionar nossa engenharia e nossa ciência aos interesses de fora. Mas o Brasil é maior que isso. Temos petróleo, temos minérios estratégicos, temos a maior biodiversidade do planeta, temos o povo mais criativo do mundo e, sobretudo, temos engenheiros e cientistas capazes de construir um projeto nacional de desenvolvimento com autonomia e com justiça social. A soberania, gente, não é uma bandeira de um partido ou de um governo, é bandeira do povo brasileiro, é dever de todos nós. Sejamos trabalhadores, empresários, estudantes, militares, cientistas, artistas, erguer-se contra qualquer tentativa de submissão. Hoje, nesse ato, lançamos a semente de uma Assembleia Permanente pela Soberania, porque a luta não se encerra em um dia. Ela deve ser constante, vigilante,
mobilizadora. O Clube de Engenharia reafirma de público seu compromisso de ser espaço de diálogo, de formulação e de resistência. Assim como estivemos presentes na construção da Petrobras, na hidrelétrica de Itaipu, na indústria naval e aeronáutica, estaremos presentes na defesa da Amazônia Azul, da transição energética e da neoindustrialização do Brasil. Eu declaro aberto o ato pela soberania do nosso país e instalada aqui a Assembleia Permanente pela Sabedoria, pela soberania. A soberania é sabedoria. Amigos e amigos, amigas e amigos, que de hoje saia um recado firme: o Brasil não será colônia de ninguém. Aqui, nesse 1º de setembro, no coração do Rio de Janeiro, dizemos que a força da engenharia nacional, soberania não se negocia. Esse povo não será escravo de ninguém. Muito obrigado. Queria então agora passar a palavra para o primeiro orador dessa noite, representando também outras entidades. Eu queria passar para o presidente de uma organização muito importante para nós, a Associação Brasileira da Imprensa. Doutor Otávio, por favor, com a palavra, pode falar aqui. Boa noite. É uma honra participar desse evento em nome da ABI e representando todos os meus colegas e minhas colegas jornalistas. A ABI também tem 117 anos, né, de fundação, e quem acompanha a nossa vida sabe que uma das principais bandeiras da ABI é exatamente a luta pela soberania nacional. É a luta pela democracia, a luta pelos direitos humanos e a luta pelo Estado Democrático de Direito. Então, para nós, realmente, é uma honra participar desse evento histórico do Clube de Engenharia. Eu gostaria de lembrar uma mulher brasileira, já que estamos perto da independência, que saiu de uma cidadezinha, freguesia de São José de Itapororocas, na Bahia, em 1821, para se unir às forças que lutavam contra os portugueses, chamada Guerra da Independência. Ela se chamava Maria Quitéria. Maria Quitéria. E ela recebeu na fazenda do pai um emissário convocando o pai para a guerra contra os portugueses. E ela ouviu aquilo, ficou emocionada e chegou a afirmar o seguinte: senti o coração ardendo em meu peito. E, diante desse sentimento, ela se uniu à guerra contra os portugueses. Tornou-se a primeira mulher a combater no Exército Brasileiro. Eu acho, para encurtar a fala de hoje, que nós todos aqui temos esse sentimento no coração. O nosso peito arde quando nós saímos em defesa da soberania de nosso país. Portanto, que os fascistas daqui e os fascistas de lá se precavejam. Sempre haverá resistência, sempre nos enfrentarão e nós sempre vamos vencê-los. Tenho agora a honra de passar a palavra para o nosso companheiro José Disseu, ex-ministro da Casa Civil do Lula.
Uma boa noite a todos os companheiros e companheiras. Vou dispensar o cumprimento a todos e todas que estão na mesa por economia de tempo. Acredito que um grito que estava aprisionado no nosso coração, na nossa garganta, se expressa aqui hoje, nesse repúdio à intervenção dos Estados Unidos, do seu governo, da administração Trump, uma intervenção que visa realmente impedir que o Brasil cumpra o seu destino. Eu tenho dito e repetido que é hora de nós tomarmos em nossas mãos o nosso destino. Na década de 80, perguntado sobre a América do Sul, sobre o Brasil, o presidente Reagan disse que jamais permitiremos um outro Japão na América do Sul. Vejam bem, no mundo de hoje, poucos países podem realmente almejar um projeto de desenvolvimento nacional soberano, com justiça social, em democracia. Se nós olharmos o cenário mundial, nós veremos que os Estados Unidos, e Trump o faz, exerce a sua hegemonia pelo dólar, pelas big techs, antes pela informação e pela cultura, e pela força militar. Não a detém mais de fato. A própria globalização criou o novo mundo do sul global, dos BRICS, da China. Hoje mesmo estão reunidos na China o primeiro-ministro da Índia, o presidente Putin e Xi Jinping. Representa, na verdade, a metade da população do mundo e mais de 1/3 da riqueza mundial. É um novo mundo que surge. Se nós olharmos para o Brasil, nós somos um país que temos 3 condições juntas que poucos países têm. A população, mais de 200 milhões de habitantes, o território, mais de 2 milhões de quilômetros quadrados, aliás, é o 5º do mundo, a população é a 8ª, e temos um PIB de mais de 2 trilhões. Só 5 países reúnem esses 3 PIB, essas 3 condições, mas nós não temos o poder militar, tecnológico e financeiro. Nós somos, talvez, o país mais rico do mundo, porque não temos inverno. Basta olhar a nossa agricultura. E somos um país que tem 2 condições que a Europa não tem hoje, que a maioria dos países não tem, que é a soberania alimentar e energética. Mas a grande questão no Brasil é a sua elite. Ela não pensa o país, ela não defende o país. E resta mais uma vez a nós. Vamos lembrar que esse país saiu da ditadura para uma luta de décadas, que nunca cessou. Já em 65, o povo do Rio de Janeiro e o povo de Minas derrotou a ditadura. Aí veio o ato sonoro número 2, o fim da eleição para presidente, governador, prefeito, de capitais, área de segurança, fim dos partidos políticos, censura, repressão. Mas o movimento estudantil se levantou. As classes médias se opuseram à ditadura e veio a resistência armada. Veio o AI-5, o terror, a repressão. Mas, em 74, o povo derrotou a Arena e votou no MDB. Elegeu 16 de 21 senadores e 44%. Veio a reconstrução da UNE, veio a luta pela anistia e a classe trabalhadora brasileira se levantou. E nunca mais o Brasil foi o mesmo. E o povo brasileiro deu ao MDB a vitória, maioria na Câmara e no Senado em 86. E depois nos deu ao PT uma ampla frente política de esquerda popular, mais do que de esquerda ampla, em 22, 5 vezes a presidência da República. O nosso povo tem um rumo nacionalista, desenvolvimentista, democrático, progressivo e de justiça social. Mas para completar essa fase da nossa história, sempre houve aqueles que traíram a pátria, aqueles que se aliaram ao império. Não vai ser a primeira vez.
Vamos lembrar que houve golpe de Estado em 55, aliás, em 54, que o povo derrotou depois do suicídio de Getúlio. Houve golpe de Estado em 61, em 64, e houve uma tentativa de golpe de Estado durante todo o governo de Jair Bolsonaro e dia 8 de janeiro. Teve golpe em 2016. O golpe que destituiu a presidente Dilma e a Lava Jato, que não só desconstituiu a indústria nacional, a engenharia nacional, procurou de todo modo desconstituir a Petrobras e a indústria de serviço brasileiro, que estava ocupando todos os mercados da África, da Ásia e da América do Sul na construção. Porque o Brasil pode se transformar num país livre, democrático, soberano e justo, mas é preciso de uma revolução social, é preciso de uma revolução política. E o ataque que é feito nesse momento ao país nos une, nos dá força. Esse ato de que hoje é um exemplo disso. O Brasil jamais será o mesmo país. Em primeiro lugar, por causa da intervenção externa do trumpismo. E segundo, por causa daqueles, a família Bolsonaro, a extrema-direita brasileira, vários governadores, vários setores do empresariado que apoiam a intervenção americana contra a nossa soberania e contra a nossa democracia. O que eles querem é destruir a nossa democracia, submeter o Brasil. Para isso, é preciso fazer o que nós estamos fazendo hoje aqui, mobilizar. E, bem, como vamos fazer uma revolução política e social no Brasil, que é uma profunda reforma tributária e uma profunda reforma no sistema financeiro? Porque o que amarra o Brasil é a concentração de renda, os juros altos e a estrutura tributária que expropria o povo. Vamos fazê-la se nós formos capazes de mudar o Congresso Nacional. Mudar o Congresso Nacional. Não basta eleger presidentes democráticos, progressistas, nacionalistas. É preciso mudar o Congresso Nacional. E é preciso retomar as ruas. As ruas. Retomar as ruas. Daí a importância do 7 de setembro, a importância desse ato. Em São Paulo e todo o Brasil, as ruas dia 7 de setembro. E 15 de setembro vai se reunir em São Paulo uma ampla aliança chamada Direitos Já, como essa, que representa 300 entidades, que é o começo de uma longa caminhada, que não se deterá. Sem isso, não há como sustentar a política que o presidente Lula está corajosamente aplicando, de defesa do interesse nacional, de articulação com os BRICS, com o Sul Global, de articulação com o México, com a Colômbia, com o Uruguai, para defender perante o Império. Vamos, portanto, às ruas e vamos preparar o Brasil para derrotar não só essa tese da anistia, como levar até as últimas consequências em 2026 para garantir a nossa soberania e a nossa democracia. Muito obrigado. Antes de passar para a próximo orador, eu queria pedir ao ator Antônio Grassi que lesse para vocês, para a chancela de todos, do nosso Manifesto pela Soberania. Antônio Grassi, por favor. Já tem aqui? Boa noite. Uma honra estar aqui nesse momento tão importante, com essa nobre tarefa de ler o nosso Manifesto pela Soberania Nacional. A soberania do Brasil não se negocia. Os abaixo-assinados, reunidos no dia 1º de setembro, na sede do Clube de Engenharia do Brasil, diante das ameaças que vive nossa nação, vêm se pronunciar publicamente perante o povo brasileiro. O Brasil é uma nação forjada em mais de 2 séculos de lutas, entre elas a conquista da independência, a superação da escravidão,
a construção da República e a defesa permanente dos direitos trabalhistas e da democracia. Esses marcos constituem o patrimônio imaterial do nosso povo, que jamais aceitou submissão ou tutelas estrangeiras. Hoje, essa mesma soberania está sob ameaça. Interesses do governo de uma nação estrangeira buscam impor restrições à nossa economia, interferir em nossas instituições e ditar os rumos do nosso desenvolvimento. Infelizmente, com incentivo e colaboração de brasileiros que traem a nossa pátria em conluio com os agressores externos, atacando a justiça de seu próprio país. Trata-se de um ataque grave ao Estado democrático de direito e à autodeterminação de nossa pátria. Não aceitaremos intimidações, nem ingerências que atentem contra a liberdade do povo brasileiro de decidir seu próprio destino. Nossa Constituição é clara. O Brasil rege-se pela independência nacional, pela prevalência dos direitos humanos, pela não intervenção e pela igualdade entre as nações. Exigimos, portanto, o mesmo respeito que oferecemos ao concerto internacional. Nesse momento em que pressões externas tentam subjugar o Brasil, nós, da sociedade civil, entidades representativas, a academia, trabalhadores, intelectuais, estudantes e os brasileiros em geral, unimos-nos em um só propósito: defender a soberania nacional como condição para a democracia, o desenvolvimento e a justiça social. Por isso, eventuais diferenças políticas devem ceder lugar àquilo que nos une: o amor à nossa pátria e a defesa de sua integridade. Curvar-se em posições externas é abrir mão de nosso futuro, é negar a possibilidade de uma nação livre, justa e solidária. A soberania do Brasil é inegociável. É sobre ela que repousa o direito de nosso povo construir seu destino com dignidade e independência. Vamos permanecer vigilantes e atuantes como uma assembleia permanente até que cessem essas abomináveis agressões externas à nossa pátria. Viva o Brasil! Viva a soberania nacional! Rio de Janeiro, 1 de setembro de 2025. Vamos dar curso agora aos oradores. Queria avisar que a lotação do clube esgotou. Não tem mais espaço, senhor presidente, nem no 22º, nem no 20º e nem aqui. Está tudo tranquilo, tem espaço só para circular. Então, realmente é um ato poderoso que o clube e mais de 100 entidades organizaram aqui para repudiar essa agressão dos Estados Unidos. Queria, então, passar a palavra ao primeiro orador depois, que é o nosso reitor da maior universidade federal do país, segundo lugar em produção científica, e faz 105 anos em setembro. Tirei essa palavra dele, é o nosso reitor, Roberto Medronha. Cada orador, a partir de agora, terá 2 minutos, eu avisarei, para ser conciso, porque a gente tem os demais aí para falar. Desculpe, viu, reitor? Você é meu chefe. Boa noite a todas as pessoas. Precisamente, a UFRJ foi fundada no dia 7 de setembro de 1920, a nossa data da independência.
O conceito de soberania está comumente associado ao controle territorial, à capacidade militar e à autodeterminação política. No entanto, eu quero ressaltar que, na atualidade, esse conceito foi ampliado. Soberania depende cada vez mais da ciência, tecnologia e inovação. O domínio de tecnologias críticas reduz a dependência de importações em áreas vitais, como saúde, energia, defesa e agricultura. Vide o caso dos respiradores, que iriam para o Nordeste e que foram confiscados pelo Trump durante a pandemia da Covid-19. A questão dos insumos farmacêuticos ativos utilizados na produção das vacinas e dos medicamentos. E aqui eu quero destacar a Fiocruz e o Instituto Butantan, porque são duas entidades que lutam pela soberania na prática. A capacidade de vigilância e defesa de nossas fronteiras físicas, como o monitoramento do satélite utilizado na Amazônia e no Atlântico Sul, a centralidade da cibersegurança e da inteligência artificial, como uma questão inequívoca de soberania. A prospecção de petróleo em águas ultraprofundas feita pela Petrobras em parceria com universidades e institutos de pesquisa é outro grande exemplo de soberania. A inovação como motor do crescimento econômico. E aqui eu ressalto o papel da Embrapa, que transformou a agricultura brasileira. O Brasil possui a maior diversidade do planeta, além de reservas minerais e energéticas estratégicas. O aproveitamento soberano desses recursos depende da capacidade de gerar conhecimento e inovação em bioeconomia, biotecnologia, energias renováveis, além de combatermos a biopirataria. A soberania intelectual é inseparável da formação de cidadãos altamente qualificados. Universidades e institutos de pesquisa, sobretudo as públicas, são responsáveis por mais de 90% da produção científica nacional. Além de gerar conhecimento, eles cumprem um papel essencial na construção da identidade cultural e científica brasileira. Por fim, a soberania brasileira no século XXI não se limita à defesa territorial ou ao controle de recursos naturais. Ela depende, sobretudo, da capacidade de produzir ciência, tecnologia e inovação. Experiências históricas bem-sucedidas, como eu já citei aqui, da Embrapa, Petrobras, Fiocruz, demonstram que investir em ciência, tecnologia e inovação é condição necessária para autonomia estratégica, desenvolvimento econômico sustentável, protagonismo internacional. Investir em pesquisa, inovação e educação não é apenas uma política de desenvolvimento, é questão de soberania. Soberania, sim, sem anistia. Queria convidar agora o ex-presidente do Clube de Engenharia, Pedro Celestino, para falar em nome de todos os engenheiros, engenheiras e associações aqui presentes. Pedro Celestino, a palavra está com você. O próximo é o ex-ministro Roberto Amaral. Já está aqui? É direto. Boa noite a todas e todos. Saúdo o nosso presidente Francis Bogossian e, com isso, saúdo todos os membros da mesa. Que esse ato seja um despertar para a importância da soberania. A soberania não é uma palavra abstrata. Ela faz parte do cotidiano. Ela se incorpora aos ideais culturais, sociais, econômicos, políticos de uma nação. E nós tivemos vários exemplos
ao longo da nossa história, a começar por Pedro Teixeira, que subiu o Rio Amazonas até Iquitos, trazendo para o que é hoje o Brasil a Amazônia. Tivemos Sepete Araju, no Rio Grande do Sul, ao se insurgir contra os que queriam acabar com as missões, bradou: essa terra tem dono. Tivemos Tiradentes, esse herói precursor da nossa independência. Tivemos Frei Caneca, que colocou, poucos anos antes da independência, a perspectiva de um Brasil republicano. Tivemos, já no século XX, Getúlio Vargas, que construiu as bases do Estado moderno brasileiro, que colocou petróleo, energia, siderurgia como elementos essenciais à construção de uma nação soberana. Vimos, portanto, em um processo gradativo de conquista da soberania. Até que, ao final do século XX, houve uma terrível reversão de expectativas, que nos levou, em sucessivos governos, à privatização de tudo aquilo que conquistáramos nas décadas anteriores. A nossa engenharia, que em pouco mais de 40 anos, entre os anos 50 e 90, foi capaz de construir uma infraestrutura notável, de enveredar pela mecânica fina, pela química fina e até pelo nuclear. O Brasil é um dos poucos países do mundo que domina o ciclo do combustível nuclear. Nós chegamos a um processo em que empresas nacionais deixam de ser nacionais. Foi retirado da Constituição que as empresas nacionais têm que ter capital nacional. E o BNDES, que era um patrimônio da construção de um Brasil soberano, passou a destinar boa parte dos seus recursos financeiros para apoiar empresas multinacionais aqui instaladas. Para não me estender, tivemos já nesse século XXI a descoberta do pré-sal, graças ao esforço do nosso querido Guilherme Estrela. E aquela ocasião foi dito ao país que garantiríamos a nossa soberania energética. Pois digo a vocês que, melancolicamente, hoje, a Petrobras é responsável por apenas 60% dessa reserva estratégica que é o pré-sal. Assistimos, ao longo das últimas décadas, silenciosamente, a destruição de tudo aquilo que significa soberania. Que este ato se transforme no início de uma caminhada cotidiana de esclarecimento ao povo, para resistir ao desmonte do Estado, para reconquistar o que nos foi subtraído, para que possamos, enfim, ter um país soberano, democrático e solidário. Muito obrigado. Obrigado, Pedro Celestino. Queria
Agora o próximo é o ministro Roberto Amaral e logo a seguir a deputada Jandira, e eu vou citando cada um que vai fazendo a fila. Vamos em frente. Ministro Roberto Amaral. Boa noite, camaradas. Som. Essa demora vai descontar do meu tempo. Vou começar agora. Eu vou falar tal qualmente os meus oradores anteriores. Os mesmos 2 minutos. Camaradas, boa noite. Meus parabéns. Primeiro eu quero dizer que eu estou aqui, também não, estou aqui só e simplesmente representando o Instituto Brasileiro de Estudos Democráticos, de Estudos Políticos, e estou aqui a pedido do companheiro Pena, do companheiro Lincoln Pena, representando o movimento democrático brasileiro, sobre Modecon, que, quero lembrar, foi fundado por Barbosa Lima Sobrinho. Eu ia pedir uma salva de palmas a este patriota imortal, mas vocês já responderam por mim. Meus amigos, minhas amigas, companheiros, não existe democracia conquistada. Não existe conquista de independência. E não se conquista soberania. Independência, soberania, democracia, desenvolvimento, isto é uma conquista permanente. Se avança uma vez, mas ela é retomada no dia seguinte. Ela tem que ser sustentada de dia, de tarde, de noite. E não é sustentada pelos governos. E não é sustentada pelas Forças Armadas. Só a força que pode sustentá-la é o povo brasileiro. Mas não o povo, a figura teórica, é o povo organizado. Esta que é a questão que se coloca hoje. Ou nós voltamos a organizar a população brasileira, ou não adianta falar em soberania. Soberania sem povo organizado é palavra de retórica, é uma retórica. E nós, a esquerda, abandonamos a organização do povo. E a história está mostrando que isto é um crime. Graças ao Trump, nós parece que estamos acordando. E eu espero, companheiros que organizaram esse encontro maravilhoso, que tenhamos o próximo. E que o próximo não seja mais aqui. E que nós possamos fazê-lo na praça pública. A praça só é do povo quando ele a ocupa. Quando dela nos afastamos, ela passa a ser uma propriedade da elite. Tenhamos isso em consciência. O nosso processo não depende do nosso governo, do governo que nós apoiamos. Não depende dos partidos que nós apoiamos. Depende da nossa organização. Não depende sequer da nossa consciência. Porque a consciência em si não resulta em nada. A consciência vale quando ela se transforma em ação. O Mr. Chairman já está me avisando que meus 5 minutos
Você falou que era 5? Meus 5 minutos terminaram. E eu peço que, no tempo que eu vou deixar para ele anuncie uma coisa maravilhosa. Que nós estamos aqui cheios de repórteres. A imprensa brasileira está toda aqui. Não sei se vocês viram os canais de televisão, as máquinas deles. Os que não viram, vão ver à noite no Jornal Nacional. E vão ver com a responsabilidade, vão ver com o compromisso da imprensa brasileira com a democracia. Eu queria corrigir aqui. Nós demos 3 minutos. Não adianta, porque a lixa são... Se eu somar a lixa aqui, nós vamos sair daqui depois de meia-noite. E quem sair depois de meia-noite do Clube de Engenharia, quem trabalha aqui sabe qual é o risco que corre, infelizmente. Nós temos um horário base de 8 horas. Tem uma políciazinha aí do lado para proteger, mas não protege muito não. Então vamos lá, vamos correr, vamos fazer o nosso ato bonito, alegre, forte, contundente, como as palavras do meu amigo ministro Roberto Amaral. Eu queria passar então agora a nossa querida deputada Jandira Fegali, que vai falar pelas mulheres. Você vai falar pelas mulheres. Boa noite. Que momento, senhoras e senhores, camaradas, companheiros, parceiras, parceiros. É um momento que, na minha opinião, chama atenção para 2 questões fundamentais. Primeiro, parabenizar o Clube de Engenharia, as entidades que convocam esse ato, porque é um ato que faz, de fato, marcar uma data histórica para nós, de uma caminhada crescente que deve escalar para as ruas, e o 7 de setembro já está chamado, e nós todos estaremos lá. Mas dizer, em primeiro lugar, eu quero cumprimentar não só todos e todas, mas particularmente essas mulheres poderosas que estão aqui à mesa, nesse palco, e as mulheres que se colocam na política, que estão também nesse plenário. Muito importante a presença das mulheres aqui. Eu quero primeiro marcar a questão da soberania, porque, como disse o Francis no início aqui da sua fala, nós não somos colônia de ninguém. E, nesse sentido, eu quero dizer que nós precisamos afirmar a nossa soberania a partir da soberania cultural, da soberania tecnológico-científica, a soberania econômica e, acima de tudo, a nossa autonomia política. A soberania é uma palavra que ficou adormecida por um bom tempo. Só falava em patriotismo os falsos patriotas. O povo falava pouco da pátria, pouco de soberania, pouco de país. Eu acho, sinceramente, que nós devemos copiar esses companheiros que estão aqui. Nós devemos ir para a rua agora, todos nós, de verde e amarelo, recuperando os símbolos que nos foram desapropriados pelos falsos patriotas desse país. É hora da gente se afirmar como nação. O governo está altivo, o Supremo Tribunal Federal está altivo, parte do Congresso está altivo, a parte menor dele, mas o povo precisa cada vez mais segurar a bandeira brasileira e dizer: este país, quem manda é o povo brasileiro, e é com ele que nós vamos lutar até o fim. E eu queria falar que o multilateralismo, que foi falado aqui pelo Dirceu, é alvo dos Estados Unidos. A gente sabe disso, o papel do Brasil nesse processo. Toda nação tem o direito de se soerguer com a sua determinação, com a sua decisão e com a sua própria força. E eu quero aqui fazer um parênteses para pedir uma saudação desse plenário à resistência do povo palestino, que sofre nesse momento, que precisa se autodeterminar,
precisa ficar livre, precisa acabar o genocídio, as mortes, a fome, as bombas. Pela Palestina livre, nós precisamos nos levantar. Esse povo precisa do seu Estado, da Palestina livre. Como nós queremos um país livre, o povo palestino precisa permanecer na sua cultura, no seu território, com alimentação segura e em paz. E nós precisamos gritar bem alto isso. E é preciso que esse sionismo apoiado pelo imperialismo norte-americano seja retirado da cena histórica brasileira e mundial. E eu queria dizer que esses falsos patriotas são os que sustentam esse imperialismo aqui dentro do Brasil. Não só aliançado ao sionismo, mas eles se alianciam com todos aqueles que atingem a soberania do nosso país. Por isso, Glauber, eu quero dizer, você fica e Bolsonaro sai. Eduardo Bolsonaro sai. Nós precisamos caçar Eduardo Bolsonaro e a sua turma no Congresso Nacional. Você fica e ele sai. E nós precisamos caçar Eduardo Bolsonaro e a sua turma. Esses é que tem que sair. E por fim, já que eu tive só 2 minutos aqui, falar do dia de hoje, que é véspera do início do julgamento de Bolsonaro, generais de alta patente, o núcleo crucial do golpe. Por que que eu digo isso? Porque é a primeira vez, Hilde, você que teve família assassinada, mãe e irmão, e muitos aqui que foram torturados pela ditadura, e que estão aqui de cabelo branco, de pé, guerreiros erguidos pela democracia, dizer que amanhã é a primeira vez que o Estado brasileiro começa a dar uma resposta na história do Brasil a quem tenta golpear a nossa democracia. Isso não é pouco, isso é muita coisa, é muita coisa. E a nossa luta contra a anistia precisa permanecer. Sem anistia! Sem anistia! Nós queremos amanhã que esse julgamento comece, que o seu término, que está muito breve, em menos de uma semana, a gente tenha de fato pela primeira vez generais de alta patente, senhor Bolsonaro, atrás das grades, mesmo, e é isso que a gente precisa. Viva o Brasil, viva a democracia, viva a soberania e que a nossa luta possa perdurar nas ruas, em todos os lugares, para que a gente nunca mais tenha que passar pelo que nós estamos passando hoje. Sucesso ao ato e parabéns a todos. Antes que venham outras reclamações do tempo desta modesta mesa, eu estou fazendo esse trabalho de controlar para a gente sair cedo daqui. Eu só tenho um avião amanhã às 6 horas da manhã, que eu vou para São Paulo, posso ficar até 6 horas da manhã. Não é, menino? O reitor me mandou lá em São Paulo amanhã, às 6 horas eu vou pegar o avião, até essa hora eu estou livre. Mas eu não acho que todo mundo vai ficar aqui. Aqui tem um relógio que a minha colega e amiga Tatiana, ela liga quando a pessoa começa a falar. Ninguém falou menos do que 3 minutos. Fomos até 6 minutos agora. Então, se for nesta toada, nós não vamos acabar a lista de oradores. Eu sei certamente que tem aqui muita gente que vai ficar reclamando. Mas vamos em frente, não vamos perder tempo com isso. Eu só peço que esse cronômetro vai ligar na hora que a pessoa começar a falar. Ele olha, ele percebe que ele está... Eu vou chamar agora o meu amigo, ex-ministro, ex-deputado, Carlos Lupe. Dê sua palavra aqui. Companheiros e companheiras, há 40 anos atrás, no clube de engenharia, eu vi
o engenheiro Leonel de Moura Brizola lutar pela pátria brasileira. Aqui. A nossa luta não é nova. A nossa luta é em busca de patriotas. A nossa luta é uma luta que vem desde a nossa independência. Nós somos o time de Tiradentes, eles são do Silvério dos Reis. Se a gente não começar a colocar para essa nova geração, viciada em redes sociais e pouco dedicada a ler, a conscientizar, a rebater, a debater, de que esse país é o partido de Tiradentes, nós vamos ter alguns Silvério Reis integrando a pátria brasileira. Soberania é sinônimo de democracia. Não tem democracia sem soberania. E não existe soberania sem democracia. Esse é o desafio que nós temos. A dificuldade de formar partido, a dificuldade de mobilizar a população na rua, a dificuldade de mobilizar os jovens. O nosso desafio não é mais para a nossa geração. O nosso desafio é que Brasil nós queremos. Para onde vai esse país? Submetido ao jugo do capital internacional comandado pelo dólar e pelas armas americanas que a qualquer momento invadem em troca do mercenário dinheiro que gera a indústria armamentista. Que país nós queremos submetendo a isso? Não tendo coragem de enfrentá-los, não tendo coragem de falar que estão sendo gravados hoje e podendo muito de nós ter a nossa, a quem tiver, diplomacia, o nosso cartão de visita americano, o visto. Que fique com o nosso visto. Nós queremos o Brasil dos brasileiros. Essa é a discussão que nós temos que travar. A soberania não começa só no solo, na nossa língua, nos nossos povos originais. Essa pátria é dos índios. Nós não temos que discutir quem é dono da nossa pátria, que é nossa. Nós temos que ter capacidade de resistir. Ou nós somos a resistência, ou nós seremos o partido de Silvério dos Reis. Obrigado, Lupe. 2 minutos e 31 segundos. Eu vou transmitir aqui online para vocês. 2 minutos e 31. Se todos fossem iguais a esse. 2 minutos. E o tempo é 2. Vamos em frente. Eu vou chamar agora uma representante do movimento guerreiro dos jovens, a presidente da UNE, Bianca. Olá, boa noite. Cumprimento todas e todos os presentes. Não. Eu falo aqui com orgulho em nome da União Nacional dos Estudantes, a entidade que há 88 anos lidera as lutas dos estudantes brasileiros em defesa da educação e da democracia. E tenho ainda mais orgulho de ter a oportunidade de estar hoje na cidade do Rio de Janeiro, cidade em que a União Nacional dos Estudantes foi fundada, cidade onde está a nossa histórica sede da Praia do Flamengo, incendiada pela ditadura militar no dia 1º de abril de 1964. Cidade que foi palco da passeata dos 100 mil, histórica mobilização contra a ditadura militar. E é com o mesmo espírito dos que em outro momento atenderam ao chamado da história que nós seguimos em luta e nos colocamos em pé em defesa da democracia. Nós vivemos mais um momento em que os olhos do mundo estão mirados para as nossas riquezas. E isso exige, mais uma vez, a defesa da soberania como algo inegociável. Soberania, o direito do nosso povo de decidir o seu próprio destino. E nós, estudantes, sempre estivemos ao lado certo da história quando esse direito foi ameaçado. Foi assim ao construir a campanha O Petróleo é Nosso. Foi assim na resistência à ditadura militar, na construção das diretas. E é assim agora, quando voltam a nos ameaçar com chantagens externas, desinformação e tentativas de golpe.
Quando Donald Trump tenta nos intimidar, nós respondemos de pé que quem manda no Brasil é o povo brasileiro. O nosso país, que tantas vezes foi alvo de nações estrangeiras, hoje reafirma que não é quintal de ninguém. Porque soberania é punir Bolsonaro e punir os golpistas, é permitir que o povo eleja nas urnas o projeto que vai dirigir esse país. Também é ter ciência própria, tecnologia nacional, indústria com futuro. E para contribuir para a consolidação desse país, nós defendemos a universidade pública, gratuita e de qualidade. Na universidade é onde se produz o conhecimento que emancipa, é onde se forma o povo que não se dobra. Defender a universidade pública é defender a soberania do Brasil. E soberania também passa por justiça social. Por isso, através do plebiscito popular, lutamos pelo fim da escala 6x1 e pela taxação das grandes fortunas. Tantas vezes estivemos ao lado certo da história e será assim mais uma vez. Derrotaremos qualquer intento golpista contra a nossa democracia, porque o que nós vemos é um golpe orquestrado por falsos patriotas que não defendem a pátria, que se dobram para nações estrangeiras e que desmoralizam a bandeira nacional. Os verdadeiros patriotas são os que hoje, por todo o país, se levantam em defesa da democracia, da soberania e dos direitos do povo brasileiro, contra o intervencionismo estrangeiro e contra a sanha golpista que atenta contra o nosso país. Dizemos com firmeza, sem anistia para quem ataca a democracia, e com coragem e muito amor pelo Brasil, seguimos em frente, porque com tiranos não combinam brasileiros corações e porque o Brasil soberano nos une. Obrigado, Bianca. Queria passar a palavra para nossa querida deputada Benedita da Silva, representando o movimento dos negros. 3 minutos. 3 minutos. Boa noite, gente. Quero saudar aqui homens e mulheres, saudar essa mesa, o Francis, dizer que esse momento é mais um momento em que as nossas forças políticas se unem para defender aquilo que nós consideramos não, que verdadeiramente é nosso, que é esse país. Imaginem só, se nós tivéssemos aqui cometido qualquer ação que viesse prejudicar o inelegível, nós teríamos aqui um paredão e estaríamos no paredão. Vejam só, presidente Lula foi preso inocentemente, Dilma foi impeachmentada inocentemente. Nós vimos o 8 de janeiro, o que fizeram nesse país e qual foi a nossa maior reação. Me desculpe, nós ficamos nas redes, nós ficamos falando nas redes quando nós sabemos que eles têm muito mais que nós, condição e propriedade dessa matéria. Mas hoje aqui, Francis, nós estamos muito felizes, porque estamos vendo nesse momento que as nossas forças se unem para que a gente possa dar um basta nessa família fascista que nós temos aqui no estado do Rio de Janeiro. Mas tenhamos a compreensão de que não acabou. Nós estamos dizendo que é sem anistia, e é mesmo.
estamos dizendo que o Glauber fica e fica mesmo, mas nós temos que fazer com que esses que aí estão não voltem mais para o Congresso Nacional. É inadmissível que cada um deles volte ao Congresso Nacional. Hoje, aqui nesse ato, eu quero considerar que um filho seu não foge à luta, Brasil. E por isso estamos de mãos dadas, nós estamos com o coração unido. O Brasil é um país da paz, o Brasil é um país da prosperidade, o Brasil é um país do desenvolvimento, o Brasil é um país que canta e que é feliz. Não podemos nos dobrar diante desse fascismo que está acontecendo. É imaginável pensar que um presidente estrangeiro pode mandar aqui no nosso país. Nós vamos dizer, como temos dito, fora Bolsonaro, preso na cadeia. Não, nós não aceitamos o Brasil colonizado. Chega, nós já saímos, evidente, há muito tempo daquela coisa chamada Casa Grande e Senzala. Agora estamos num país que é democrático, que é soberano e que faz com que cada um de nós possamos pegar as nossas bandeiras e irmos para as ruas. Vamos para as ruas, porque lá nós haveremos de mover corações e mentes e faremos esse Brasil cada dia mais soberano e contente. Muito obrigado. Obrigado, deputada Benedita. Eu queria convidar para fazer a sua palavra o deputado Tarcísio Mota. Boa noite, companheirada. Boa noite, companheirada. Nós temos que estar muito animados para os próximos 15 dias. A semana começou bem, e eu nem estou dizendo do Vasco que ganhou do Sport ontem. Estou falando de hoje aqui. Esse ato bonito, lotado, com gente de luta. E eu quero parabenizar o Clube de Engenharia, os movimentos sociais, as entidades que ajudaram a organizar este ato e a cada militante que está aqui hoje, que está no 20º andar, que está no 22º e que está aqui neste auditório. Mas nós temos que ter muita energia, porque esses próximos 15 dias serão uma jornada em defesa da soberania e da democracia. Começando com essa energia que a gente está pegando aqui hoje, ouvindo tanta gente importante falar conosco. Amanhã começa o julgamento do Bolsonaro, começa o julgamento daquele que condenou 700 mil pessoas a morrerem na pandemia do Covid-19. E ele vai começar a pagar aquilo que merece. Ao longo da semana vamos acompanhar. Mas é preciso que no domingo, cada um que está aqui hoje esteja no grito dos excluídos, esteja no ato pela soberania e pela democracia ali na Uruguaiana, e que a gente possa, como disse minha querida camarada Bené, retomar as ruas, que é o lugar em que a gente vai estar. E depois seguiremos na outra semana, até que o dia 12 nos venha com a grande notícia que Bolsonaro estará na cadeia. Na cadeia. Mas, como sempre, como vários daqui já disseram, vários que estão aí comprovaram, a luta seguirá firme, precisa seguir firme. Vamos caçar o capacho do Eduardo Bolsonaro, vamos garantir o fim da escala 6x1, vamos garantir a taxação das grandes fortunas e por aí vai. Há muita luta a ser feita e há muita luta em toda parte, de cada movimento, de cada militante, e a gente vai precisar de organização para isso, de cada sindicato, de cada associação,
de cada grêmio estudantil, para que a gente organize nosso povo e mude a nossa história e siga trilhando o caminho da democracia, da soberania e da justiça. Só a luta muda a vida. Vamos juntos, camaradas. Tarcísio foi outro que ficou no tempo. 3 segundos a menos. Eu queria convidar agora alguém que tem que ficar. Como é que é o nome dele? Deputado Glauber. Obrigado. Camaradas, cumprimentar Francis Bogossian, Clube de Engenharia, o conjunto das entidades, movimentos sociais, organizações políticas que estão tocando esse ato fundamental. Nós estamos, nesse momento, vivendo um ataque imperialista. E aí tem que ser plano contra plano. Plano de soberania tecnológica, plano de soberania alimentar, plano de soberania energética, contra as tentativas de privatização de tudo, pela reestatização da nossa Eletrobras, pela defesa das nossas terras raras, contra o ataque de Trump e companhia. O nosso mandato, inclusive, está recolhendo assinaturas para que seja monopólio da União a exploração de terras raras. Com pouco tempo que me resta, eu queria dizer que a soberania que nós defendemos não é xenofobia, é a soberania da solidariedade. Como disse Jandir, é a soberania com o povo palestino, é soberania também com o povo venezuelano, porque nós não aceitamos ataque dos Estados Unidos ou que coloque as suas embarcações na costa da Venezuela, porque hoje é a Venezuela, amanhã eles vão estar na Amazônia, e isso nós não podemos aceitar. É por essa percepção que soberania nacional só se defende com soberania popular, que aquele que está conspirando contra o nosso país, um cabra safado, não tem o direito de pegar nem encostar a mão na nossa bandeira. E é entendendo isso que nós, em atitude permanente, como vocês estão fazendo aqui hoje, temos que dizer em alto e bom som: viva a luta daqueles e daquelas que não se entregam. E passei 15 segundos, termino dizendo: pátria livre, venceremos. Um grande abraço. Parabéns, parabéns, Glauber. Parabéns, Glauber. Ficou também muito bem dentro do tempo. Queria convidar a Ana de Holanda. Foi ministra da Cultura, intelectual. Vai falar pela cultura do nosso país. Obrigada. Boa noite a todos. Quero cumprimentar os organizadores, em primeiro lugar, todos aqui presentes, todos que estão acompanhando online, e dizer, olha, nosso país realmente é maravilhoso, é riquíssimo, é rico pela natureza, pelas florestas, pelas águas que são necessárias para a vida humana, mas é riquíssimo também em minerais, em terras raras, em muita coisa que está atraindo a cobiça do mundo inteiro. E esses países armados até os dentes, e aí temos que citar, quer dizer, o maior imperialista, no caso, é os Estados Unidos e Trump, que agora está ameaçando e está atacando o mundo inteiro. É lá em Gaza, o genocídio de Gaza é uma coisa horrorosa. As guerras no mundo inteiro, instabilidade no mundo inteiro. Agora o navio está chegando
na nossa vizinha, na Venezuela, como falou Glauber, depois virá para cá também. Mas nós temos também um povo maravilhoso, um povo muito criativo, um povo que é mestiço, é preto, é branco, é indígena, tem orientais, árabes, judeus, essa mistura toda faz o povo brasileiro, faz esse povo criativo. E esse povo que quer defender, está aqui, que tem que se mobilizar mesmo, tem que sair, tem que se manifestar, porque não quer imitar, não é como uns babacas aí que se vestem de bandeira americana, ainda bem que largaram o verde e amarelo, agora vestiam-se de Tio Sam e saem na rua de Tio Sam. Não, nosso povo não é isso. Isso aí é meia dúzia de malucos, como aquele também alguns que estão fugindo para os Estados Unidos para tramar contra o Brasil. Agora, nós vamos defender a nossa soberania. Nós aprendemos a muito custo, com várias invasões, com colonialismo, aprendemos com golpes, com ditadura, nós aprendemos que temos nós que enfrentar esses imperialistas, mesmo que eles estejam armados, com o povo todo, com 12 milhões e 300, né? 12 milhões e 13, sei lá, 213 milhões de brasileiros. Não é fácil dominar o povo, não. Então, estamos aqui para dizer: viva a soberania brasileira! Obrigada. Queria registrar a presença do Instituto Enfio, através do Ivan de Souza, não sei se é filho, tá? Pode bater palma. O Enfio é o símbolo da luta contra a ditadura e da luta contra a saúde mal empregada, né? Eu queria também mencionar que eu vou chamar uma pessoa aqui muito especial, chamada Aline Dutra. Vocês sabem quem é, né? Chama-se Esquerdogata. Ela tem 1 milhão de seguidores na internet. Está do lado desse ato, já fez propaganda desse ato quando ela estava em viagem. Então, Aline, sinta-se em casa. Oi, gente. Bom, primeiro que 2 minutos para mim vai ser muito fácil, porque mais de 3 minutos nem é compartilhável. Então, é assim que eu penso. Que lugar que eu ocupo na militância? Como disse o companheiro Lupe, tem muitos viciados em internet. É com esses viciados que eu converso todos os dias. Tem muito viciado aqui, inclusive, que eu estou reconhecendo. São 50 milhões de viciados que eu falei o mês passado. A gente precisa ocupar esse espaço, alguém precisa. Embora eu concorde que a rua seja muito necessária, a gente não pode ignorar esse ambiente virtual, e é por ele que eu transito. Então, para não estourar os 2 minutos, eu não vou estourar. Eu fiz um vídeo sobre soberania esses dias e o recado geral foi o seguinte: quando nos tiram a soberania, nos tiram a alma. Porque a gente nasceu brasileiro, o nosso destino é o Brasil. Quando nos roubam a soberania, nos roubam o nosso destino. Nos roubam tudo que a gente tem, tudo que a gente é. Então, meu recado final é esse, e eu ainda tenho alguns segundos que eu vou dizer o seguinte: quando alguém vier fazer alguma proposta indecorosa para levar nossa riqueza, nosso povo, nossa alegria, a gente tem que virar e falar o seguinte: eu declino. E por fim, embora eu acho que a gente fique lindo de vermelho, eu acho que vermelho é a nossa cor, favorece todo mundo. A gente precisa recuperar isso aqui também, ó. Ah lá, ó, consegui com menos de 15 segundos. Obrigada, gente. Brasil é dos brasileiros. Obrigado, Aline. Vamos seguir. O próximo... Tem uma lista um pouquinho maior.
tem o MST que vai falar, a Marina, tem o deputado Raimon que vai falar, temos o João Vicente Goulart, né, que vai falar, temos enfim, temos uns 10 oradores ainda. Se ficarem nos 2 minutos, a gente chega lá. O horário base é 8 horas. O próximo orador é João Vicente Goulart. Ele é filho do Jango que foi deposto. Boa noite a todos. Presidente do nosso clube, queria agradecer esse grande ato que hoje nós reunimos aqui, de tantos movimentos, de tantas pessoas que lutam por essa soberania brasileira. Queria dizer, principalmente, que esse momento de união da soberania é o momento que podemos chamar até o Trump de camarada, porque nós estamos com estas posições americanas construindo novamente um conceito de soberania que não tínhamos há muito tempo. Soberania nós temos que conquistar, como disse aqui muita gente, temos que conquistar a união do nosso povo. Falava-se sim, aqui a Aline estava prestando atenção, que temos na internet, nesses milhões de pessoas que ocuparam esse espaço. Sim, sem dúvida, nós temos que ocupar o espaço da internet para conquistarmos o Congresso Nacional e as eleições, mas temos que conquistar as ruas para construir um processo revolucionário. Faz muito tempo que nós discutimos a soberania. Soberania também passa pela soberania internautica, pela soberania da vontade popular. Lembro-me que em 64, a 4ª Frota Americana estava na costa brasileira. Temos que agora dizer também que soberania é a solidariedade com o povo venezuelano que está sendo invadido pelo mar. Soberania é disputar palmo a palmo as ruas, as consciências e principalmente o destino de nosso país, para que não cometamos mais aqueles vacilos que houve em 1964. Quero dizer o seguinte, que hoje nós corremos riscos, mas temos que aprender daquilo que passamos para que possamos sair vencedores desta luta que nos atacam permanentemente, com o destino do nosso povo sendo programado. Soberania é, como disse aqui o Glauber, a recuperação da Eletrobras, a recuperação da BR Distribuidora. Nós temos que ter um projeto energético para o Brasil. Nós estamos indo para o 6º governo do PT. Nós temos que resgatar as nossas empresas públicas, nós temos que fazer a reforma agrária, nós temos que fazer a reforma educacional. Deixo aqui a todos os movimentos, e principalmente aos jovens, Bianca, aqui desse recanto, porque é com vocês, os jovens que não estão acreditando mais nos partidos, e sim nos movimentos. Os jovens têm que assumir esse papel, não mais para carregar as bandeiras dos partidos, mas para estabelecer a luta diária, pontual, na rua e na liberdade do Brasil. Obrigado. Eu queria chamar a representante do MST, Judite.
Boa noite a todos e a todas. Eu sou Herói, sou da direção nacional do MST e é com muita honra que nós estamos aqui porque nós não fugimos à luta. E nós não fugimos à luta na defesa em dizer e resgatar que que o Brasil é do povo brasileiro, o Brasil é das mulheres, o Brasil é dos indígenas, o Brasil é do povo favelado, o Brasil é do povo sem terra e o Brasil é das mulheres. Nós temos que nos colocar diante da luta anti-imperialista e antifascista, sabendo que nesse processo todo de busca pela hegemonia, nós, o Brasil e a América Latina têm sido atacados, a exemplo do que está acontecendo na Venezuela. Olhando para o nosso contexto, enquanto Brasil, nós não podemos, a nossa luta é pela anistia, desculpa. Anistia, sem anistia. Que os golpistas, os apoiadores dos golpes, né, o agronegócio que tanto se coloca desde a ditadura militar, com sangue, e não podemos esquecer que aqui no estado do Rio de Janeiro, corpos de militantes foram incinerados na usina Cambaíba, em Campos dos Goytacazes. E esse mesmo agronegócio financiou o golpe contra a presidente Dilma e também do 8 de janeiro. Então, a nossa luta diariamente deve ser também pela defesa da reforma agrária, por um Brasil soberano, por um Brasil que tem uma segurança alimentar e nutricional. Sem veneno, contra o agronegócio. Lutar pela reforma agrária é lutar pela soberania. A nossa luta é sem anistia e nós temos que ocupar as ruas. Então, nós convidamos a todos e a todas que no dia 7 de janeiro, nós precisamos nos unir, 7 de setembro, nós precisamos nos unir nas ruas, no grito dos excluídos e nos colocar aí com a pauta do plebiscito, mas também pela defesa da soberania nacional. E que cada um de nós possamos, então, fazer a convocatória para, no dia 7, possamos estar nas ruas pelo fim da escala 6x1 e também pela taxação do agronegócio e pela taxação das grandes fortunas. Gente, obrigada, boa noite, eu passei do tempo, também estou muito nervosa. Eu convido o deputado Raymond para dirigir uma palavra aqui. Pessoal, muito boa noite para todo mundo. Eu quero cumprimentar o Francis, que nos reúne aqui no Clube de Engenharia do Brasil. Quero agradecê-lo, quero agradecer Idelgar, quero agradecer Graça Lago, quero agradecer Soriano, quero agradecer Beth Mendes, quero agradecer Benedita, quero agradecer Zé Disseu, e nessas pessoas, agradecer aos lutadores e lutadoras que, sob a chibata da ditadura militar que esteve sobre nós durante todo o tempo, continuam resistindo e lutando pela democracia. Eu tenho para mim uma clareza enorme de que Trump é um dos maiores fascistas do século XXI. E não tenho nenhuma dúvida que o bolsonarismo, ele flerta com o trumpismo e que o bolsonarismo, assim como o trumpismo, ele mata, ele assassina, mas ele também se mata, eles também adoecem, eles também se desgastam. E aí é que está a nossa ferramenta de luta para a gente fortalecer a nossa democracia, para nós fortalecermos a nossa soberania. Nós não podemos perder isso de vista. Há pessoas que dizem que há entre nós muitos Brasis. Eu quero dizer que há um único Brasil que está em disputa, e nós, os homens e mulheres da democracia, nós, os homens e mulheres que queremos a soberania do nosso país, estamos disputando esse país. O país que nós acreditamos é o país que nos leva às urnas e que elegeu Luiz Inácio Lula da Silva presidente do Brasil. O Brasil que nós queremos é o Brasil que luta por reforma agrária. O Brasil que nós queremos, que nós acreditamos, é o Brasil da ciência e tecnologia, que quer uma IA nossa. Um Brasil que dialoga com aquilo que a nossa ciência faz. O Brasil que nós queremos é o Brasil que nos trouxe uma notícia esses dias, lá de Belém do Pará, onde eu e Tarcísio Mota
como presidente e como membro da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados, fomos, Zé Dirceu, acompanhar uma audiência na Justiça do Trabalho do Pará, do sul do Pará, onde trabalhadores esperaram 40 anos por reparação. E nesta semana, a Justiça do Trabalho do Pará condenou a Volkswagen a pagar 156 milhões ao povo brasileiro por prática de trabalho escravo na fazenda Vale do Rio Cristalino. É esse o Brasil que nós acreditamos. Mas também, e para concluir, tem um Brasil que nós combatemos. Aqui tem muita cabeça branca, mas também tem muita juventude. E juventude na idade e também juventudes acumuladas. Outro dia, para grande tristeza da democracia, no plenário da Câmara dos Deputados, na galeria, tinha um grupo de mais ou menos uns 100 jovens, do Movimento Brasil Livre, do MBL, que estava escrito na camisa deles assim, prendeu, matou. É contra isso que nós lutamos, porque nós lutamos por um Brasil também que respeita os direitos humanos. Dia 7 de setembro, ao grito dos excluídos. Está feita a convocação para o 7 de setembro, o Grito dos Excluídos. Queria convidar, então, o nosso companheiro Paulo Viváqua, ele é presidente da Academia Nacional de Engenharia. Boa noite a todos. Presidente emérito, jubilado. Eu queria enfatizar a força que eu sinto neste plenário. Está aqui presente uma concentração extraordinária de nacionalismo, de um nacionalismo político importantíssimo para o Brasil. Mas eu, ao mesmo tempo, faço a seguinte pergunta: aonde estava esta concentração quando privatizaram há pouco tempo a Eletrobras e continuam privatizando as empresas estatais brasileiras? Eu queria que esta energia estivesse lá. E não está. E o que eu estou vendo agora é um sangramento contínuo deste país, minuciosamente contínuo de tudo que é riqueza desse país. Esse Brasil não precisava ter pobres, esse Brasil não precisava ter favelados, mas ele tem e vai continuar tendo enquanto formos entregando gradualmente as nossas forças para os americanos, os europeus e agora para os chineses, que estão entrando aí solenemente e levando tudo, as hidroelétricas, e tudo. E aonde está o nacionalismo combativo brasileiro nessas horas? Eu vi, porque participei intimamente, a silenciosa e graciosa entrega de todos os minerais brasileiros para os estrangeiros, e não houve nenhum tremor maior neste país, porque a Vale do Rio Doce era a maior empresa mineral do planeta e conhecia todo o subsolo brasileiro, e era uma tremenda produtora de alumínio, bauxita, e tudo isso foi entregue de graça no governo Fernando Henrique. Não vi nenhum tremor maior. Aliás, vi Leonel Brizola ir lá e tentar impedir. Este merece o meu respeito, como também merece o meu respeito Getúlio Vargas, que deu ao Brasil todas as bases de um dia ser um país justo e desenvolvido. Mas essas bases estão sendo corroídas continuamente. Eu quero que esse ato inventado, elaborado pelo Francis, o Clube de Engenharia, Idelgarde e todos, que esse ato realmente tem uma consequência nesse sentido. E agora uma última palavra, ex-professor que sou, da cabeça das mulheres e dos homens que hoje estão na universidade, sairá o Brasil dos próximos 10, 20, 30 anos. Obrigado. Nós estamos nos aproximando do fim, tem poucos oradores. Eu queria convidar a reitora da UERJ,
É a única reitora aqui presente da nossa universidade estadual. Por um erro nosso aqui, deixamos. Dá uma palavrinha aqui, reitora Guaná. Oi, gente, eu não queria tomar muito tempo, tem muita gente ainda para falar, mas eu queria dizer que a UERJ, a Universidade Pública, no Maracanã, em frente à Mangueira, do lado do Maracanã, ela traz aqui um grande abraço ao Clube de Engenharia por ter feito esse evento, por ter convocado tanta gente, e a gente está com vocês. Queremos um Brasil soberano, as nossas universidades formando profissionais que vão contribuir com o Brasil que a gente quer. Parabéns a todos nós e vamos fazer tudo para que a gente consiga, de fato, levar o povo para a rua. Pela soberania do Brasil. Obrigada, gente. Obrigado, reitora. Eu queria agora convidar uma pessoa muito importante, que vocês também reconhecem, para dar um fecho, começando a fechar esse nosso evento antes do hino da independência. Chama-se Hildegard Ângelo. Eu estou muito emocionada e numa expectativa muito grande sobre amanhã, o STF, quando nós lavaremos nossas almas. Nós nos sentiremos soberanos. Nós nos sentiremos uma nação que tem uma Constituição que é cumprida. É isso que é a minha alegria de estar aqui, de estar participando desse momento. Parabéns ao Clube de Engenharia, a todos os envolvidos, ao meu marido Francis, a Tatiana, ao querido Peregrino, ao Júlio Vilas Boas, ao Carlos Ferreira, a todos vocês do clube que se movimentaram para isso, e as instituições que vieram, as entidades que vieram às reuniões e convocaram também o povo para estar aqui. Eu quero dizer que nós, os soberanistas, aos olhos do alto mundo, somos aqueles seres incômodos que defendem os conceitos de pátria, nação, nacionalismo. Nós somos os indignados que defendem as causas da vida, do humanismo, do meio ambiente, da verdade em contraponto às fake news, da imprensa responsável e ética, do direito à saúde, ao estudo, ao pensar livremente. E nos envergonhamos dessa mídia corporativa que mente deslavadamente, destrói a reputação dos grandes homens deste país, desavergonhadamente. É por isso que eu estou aqui. Quero dizer que eu estou com muita honra representando a mídia progressista, e quem deveria estar aqui falando é o editor-chefe do Brasil 247, da TV 247, o Leonardo Atushi, que está a caminho da China para essa 24ª cúpula da Organização para a Cooperação de Xangai, onde vemos o Modi, o Xi Jinping, o Putin, moldando o futuro do poder global sem a América. É por isso que estou aqui. Como bem disse o nosso querido Miguel Paiva, do Brasil 247, me mandou por escrito, defender a nossa soberania é como cuidado com o próprio corpo. É isso. Não estamos cuidando só do nosso país, mas dos nossos corpos humanos, da humanidade, para que não haja fome, não haja pobreza, não haja sem teto, não haja sem terra, não haja doentes, não haja analfabetos.
É isso aí, estamos aqui. E a Daphne Ashton, a nossa jornalista do 247, me pede que eu diga que uma bandeira que conta com o firme apoio da mídia progressista do Brasil é esta, aqui, representada por todos nós. Muito obrigada. Pessoal, nós estamos... Vivaldo, tinha um representante ainda que não falou, é o Vivaldo. Vivaldo, eu sei que você é um cara se ligado no Brizola, eu também sou. Ele tem um hino que marcou a vida dele, chama-se Hino da Independência. Esse hino vai para o Brizola, vai para você, vai para o Getúlio, vai para todos aqueles que lutam pela independência do Brasil. Orquestra, por favor. Já podeis dar pátria, filhos, recorrente a mãe gentil. Já raiou a liberdade no horizonte do Brasil. Já raiou a liberdade, já raiou a liberdade no horizonte do Brasil. Brava gente brasileira, longe vai de você vir, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Os grilhões que nos forjava da perfídia do navio, houve mão mais poderosa, zombou deles o Brasil. Houve mão mais poderosa, houve mão mais poderosa, zombou deles o Brasil. Brava gente brasileira, longe vai de você viu, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Não tem mais índias falanges que apresentam falsas mil. Vossos peitos, vossos braços são muralhas do Brasil. Está encerrada a sessão. Vossos braços, vossos peitos, vossos Está encerrado. Obrigado a todos. Até a próxima. Brava gente brasileira, longe vai de você viu, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil.
prosseguir, vamos prosseguir.